Olá, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica aqui da Infomoney TV. Eu sou Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo Antônio Montiel, ele que é sócio-diretor da Jatobá Investimentos, da Escola de Operadores, e agora eu posso falar mais um cargo para o Montiel, agora é da casa também, Montiel, o nosso personal trader. Para quem não conhece o novo projeto do Infomoney, a gente está com um projeto para entregar a vocês o que os profissionais de mercado exatamente fazem na Bolsa de Valores. Então a gente tem um personal trader de análise técnica, de análise fundamentalista e de opções. A gente está mandando o link para vocês agora aí no chat da Infomoney TV. Para quem está vendo a gravação, a gente vai colocar o link dentro da matéria, então é só navegar por dentro do site, já vai estar na matéria ou em cima ou abaixo do vídeo. A gente vai colocar o link para vocês. Montiel, vou deixar você explicar um pouquinho desse projeto. O que o aluno que te contratar como um personal trader vai ter? Muito bem, são 10 horas de um coaching pessoal de trader, né? Eu acho que todo mundo, muita gente tem essa necessidade, né? De faz um curso, aprende a operar, mas quais são os macetes? O que ele precisa? Qual que é a ordem? O que ele analisa? O que é mais importante ou não? E essas 10 horas vão ser sequenciais? Vão ser 10 aulas de 1 hora? Isso daí é negociado entre eu e o aluno, né? A gente escolhe os melhores horários entre nós. Então não tem um horário fixo, o aluno que escolhe, e é aula particular, né? Eu e ele só. Legal. E então, para quem também a gente está aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, as aulas podem ser feitas por Skype, né? Isso, a gente faz Skype e via um outro sistema onde o aluno consegue interagir na minha tela, então a gente consegue ser bastante prático nisso daí. Bacana, bem legal. Então, bom, para quem tá a fim de procurar um personal trader, a gente tem agora 3 aqui na Infomoney, mais uma novidade da Infomoney para ajudar vocês, investidores, a terem um bom resultado no mercado financeiro. Aliás, bom resultado no mercado financeiro a gente viu em março, né? Tivemos uma bolsa excepcional, foi quase o melhor mês do século da bolsa, mas por causa da queda no dia 31, a gente só foi o melhor mês desde 2002, mas ainda assim tá ótimo, né? Para quem viu aquele começo de ano terrível, né, Montiel? A gente via nos programas, né, aquela tristeza, só operando vendido, deu para ganhar muito dinheiro comprado em março, né? Com certeza, foi bastante positivo, né? Então o ano agora começou bem, né? Começou depois do carnaval mesmo. Realmente, né? Depois a gente fala que o ano não começa depois do carnaval, mas esse ano realmente começou depois do carnaval, nesse rally do impeachment que a gente está vendo. Mas, Montiel, a pergunta que eu já faço já para começar o programa é: quem está comprado continua comprado, e quem não está comprado, já vale a pena entrar agora ou tem que esperar um novo ponto de entrada? Boa pergunta, Thiago. Eu acho que a gente divide em duas maneiras, né? Para quem está comprado, segura, né? É aquele ponto, a bolsa, ela precisa romper os 50, 51 mil pontos, né? Que isso vai dar um ânimo muito grande para ela. Então é assim, nessa situação, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, né? Então depois dos 51 mil vai ser muito bom para todo mundo. Por enquanto, segurar, porque a gente deve ter um abril positivo com todas as expectativas políticas e o cenário ajudando, Estados Unidos, enfim. Aquele perfect storm agora, ele é um perfect storm positivo. Tá tudo se alinhando de uma maneira boa para a Bolsa. Legal. E então, para quem não está comprado, melhor esperar um rompimento para comprar. Para quem está dentro, você falou que a gente pode continuar, então mantenha, mas existe algum ponto de alerta? Se o mercado cair muito até alguma região, o investidor que está comprado tem que ficar em alerta? Olha, a gente falando de índice hoje, eu acho que os 46 mil pontos, 46.500 são o ponto que foi a última mínima contundente, né? Se a gente olhar o gráfico, a gente vê que foi a última mínima que ele teve, que coincide mais ou menos com a média móvel de 200 períodos, né? Que é a clássica média móvel de 200 períodos. Então esse é o ponto, sim, onde quem está comprado pode começar a se preocupar. Por enquanto, não. Qual a importância dessa média móvel de 200? Eu gosto porque muita gente gosta de utilizar, mas o que ela diz tanto para o mercado, essa média móvel de 200? Olha, a média móvel, né, ela tem 3 utilizações. Ou suporte e resistência, rompimento, ou então como configuração de tendência, que é isso daí, é que se utiliza a de 200 períodos, que é mais ou menos um ano, 220, né, dias úteis, 200. Então, é como se fosse a tendência do ano. Então, quando os preços trabalham acima dela, a gente tem um cenário positivo. Quando os preços trabalham abaixo dela, a gente tem uma tendência negativa. É muito visual, é muito claro. Até para quem está começando no mercado, o cara põe a média móvel, ele olha, preço para cima é compra, preço abaixo dessa média é venda. Então, uma média de 200 mostra realmente como está a tendência do mercado no longo prazo, né? Porque, exatamente. Olhando, se a gente puder colocar no gráfico aí na tela, só para o pessoal ver onde está a média móvel agora,
A gente está vendo ela ali, aquele amarelinho, né, 46.768 pontos, né? Então, se você pegar a média do quase último ano do Ibovespa, a gente está agora 4 mil pontos acima dessa média, né? Então, a gente tem uma gordurinha aí de 4 mil pontos, seria uma queda aí de numa faixa de 10% que a gente poderia aceitar e está confortável ainda, né, Montiel? Exatamente. Até porque, né, se a gente olhando o gráfico, a gente consegue ver que o mercado ele sempre tem uma estrutura, numa tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, né? Então, o último fundo realmente foi essa média móvel, né, que foi esses 46 mil pontos. A gente vê que ele rompeu e fez um pullback para ela, então um ponto de compra excelente, né? E daí ele andou e, né, corrigiu e está parado nesses 50 mil pontos, que né, que foi um suporte, uma resistência antiga, que funcionaram muito bem. Então é por isso que abaixo desse ponto sim começa a preocupar essa tendência, né? Por enquanto está tudo ótimo, a configuração é muito boa para um cenário positivo. Então, para quem está de fora, vale a pena torcer por uma semana negativa, para que o ponto de entrada fique mais atrativo, se a gente cair até os 47, não até os 46, para não dar um susto muito grande, uns 47, 47.500, se o mercado cair bastante assim até essa região, pode ser um ponto de convite para quem está de fora da festa? Com certeza, Thiago, porque assim, existe dois pontos de entrada no mercado, né? Rompimento ou então correção. Esse daí é uma excelente oportunidade de correção. Tanto que ele deu algumas oportunidades nos últimos pregões e todo mundo tomou. Né? Como ontem, que ontem foi um dia negativo para a Bolsa, hoje ela começou ruim no primeiro período e no final todo mundo começou a entrar no mercado e ele terminou positivo. Né? Então, hoje a gente viu, ou seja, que existe uma força de compradores bastante forte no mercado. Né? Quando a gente fala disso, o importante é sempre analisar essa estrutura, força de compra, força de venda. A força de venda, quando ela entra, ela está sendo muito forte. Né? Então, lógico que, primeiro, essa força ela foi compradora de vendedores zerando posições vendidas. Né? Então, muito dessa alta foi isso. Mas agora a gente tem novos compradores entrando no mercado. Então, a gente tem... sempre que o mercado cai, a gente vê compradores muito fortes. Então, eu não sei se ela vai cair muito por causa disso. Qualquer coisa que cai já encontra comprador. Então, só para... Acho que você falou que quando cai, tem caído muito forte. Na verdade, que quando cai, tem entrado gente muito forte, né, para comprar. Exatamente, isso. Então, é isso. Bom, então já fica ótimo mesmo a análise, porque a gente está vendo agora uma região de 50.500 pontos, porque tem muita gente de fora que fica aflita, né? Porque quer entrar nesse game, mas ainda não é hora, né? Não rompeu, mas também não é hora de se desesperar que perdeu o caminho, porque se cair, pode abrir uma boa entrada. Semana passada, só para a gente já complementar a análise do Ibovespa, no Visão Técnica da semana passada, véspera de feriado, foi o André Moraes, e ele fez um alerta bem interessante, aliás, um abraço para o André. Ele falou que se o mercado abrir a semana que vem comportado, poderia indicar uma compra. Porque a gente tem visto que, além do noticiário econômico, muita coisa política, e principalmente que sai em revistas semanais e jornais no fim de semana tem criado gaps na segunda-feira. E assim que acabou o programa, saiu a notícia que o PMDB ia rachar com o governo. E aí ele já me ligou na hora, falou, cara, acabou de acabar o programa, saiu essa notícia, ou seja, foi embora aquela minha análise. E por sorte, na segunda-feira, o mercado abriu comportado e só depois que deu uma disparada. Então acabou dando certo a análise dele. É importante o investidor ficar ligeiro com isso também, né, Montiel? Porque não adianta nada ele querer esperar um ponto de entrada ou, sei lá, ficar posicionado numa região perigosa, sendo que no fim de semana pode acontecer muita coisa que vai trazer um gap na segunda-feira, né? Essa é uma excelente colocação, Thiago. Assim, apesar da gente ter uma estrutura de alta bem definida, é esperado volatilidade no mercado devido a todos esses acontecimentos. Porque assim, a gente sabe que apesar do impeachment já estar precificado e ele está indo, né, para esse fim, a gente sabe que o PT não vai desistir tão facilmente. Então é um ataque, uma defesa, um ataque, uma defesa. Né? Então, e o mercado reage e oscila de acordo a isso. Então, para quem está comprado, é muito importante vocês terem os stops bem posicionados. Não adianta trabalhar com stop curto, porque pode tomar o que a gente chama da violinada, né? Que você compra, ele stop e depois ele sobe. Então, cuidado com isso. Né? Então, para quem quiser entrar no mercado, não estiver posicionado, coloque bem os seus stops. Stop curto, você corre o risco de ser violinado, porque vai ter volatilidade. Então, até esse impeachment ser oficializado e ele, né, realmente sair o impeachment, a gente vai ter bastante volatilidade. Tá. Então, só para fechar a análise do Bovespa, eu queria que você mostrasse no gráfico, caso a gente rompa aí essa região dos 51 mil pontos, até a máxima que a gente bateu na semana foi 52.600,
Rompendo essa região, quais as próximas resistências que o investidor tem que ficar de olho para o Ibovespa? Muito bem. A gente tem esse 51 mil pontos, né, arredondando como o mais importante. Né? Ele rompendo esse 51, ele tem caminho livre para o 53,500, né, que a gente chama que arredondando, que é essa região, né, entre os 53 e 54 e pouco. Acabou isso, ele tem subida livre até os 57. Então a gente tem um topo forte, claro, em 57, aquela máxima lá em maio, né, na época do Levi, maio de 2015. Exato. Sim. Assim, a gente imagina, né, que o acontecimento que possa chegar ali, ele deve chegar ali até um pré-impeachment, por exemplo, porque com certeza é sempre aquela história, a bolsa sobe no boato, cai no fato. Então, quando for aprovado o impeachment, né, muita gente vai esperar que suba 10%, mas muito provavelmente vai acontecer ao contrário, né, porque todo mundo está comprando para o impeachment, esse é o ponto. Então, quando chegar no impeachment, todo mundo vai vender porque aquele trade está feito. Então, daí para frente, nós vamos ver, comprar outras expectativas. Então, cuidado para quem quiser querer comprar, vai sair o impeachment, amanhã eu vou comprar porque eu vou ganhar 50%. Muito provavelmente, ele deve bater ali para impeachment e no impeachment deve dar uma corrigida, até porque ele tem uns bons passos para subir até lá. Né? São 7 mil pontos, são 6, 7 mil pontos de subida que ele deve corrigir. Né? Então, cuidado só com esse detalhe, essa notícia do impeachment. Legal. A gente até viu nessa semana, né, Montiel, na terça-feira, a gente até fez uma matéria aqui no Infomoney brincando com essa grande... Do PMDB, né? Sobe no boato, cai no fato. Por que a bolsa caiu depois que o PMDB anunciou o rompimento, né? E foi bem esse, né? O sobe no boato, cai no fato. O mercado esperava tanto aquilo que já estava precificado. Exatamente. Quando saiu a notícia, o cara que estava comprado nisso embolsou o lucro, então ele vendeu e derrubou o mercado. Bom, Montiel, de Bovespa, então a análise está ok. Agora eu quero que você fale do dólar, que, olha, se tem gente que quebrou a cara nesse ano, foi com dólar, que todo mundo falava para comprar dólar, que estava do 3,80 era uma pechincha, para 4,20. Os primeiros que começaram a ver venda, não os querendo puxar sardinha para grafista, mas realmente foram os analistas que vieram no Visão Técnica, que são analistas técnicos, não olham para fundamentos econômicos, e falaram que graficamente o dólar estava indicando venda, e estava indicando venda, e realmente veio uma baita venda, né? Hoje, 3,581 fechamento do dólar futuro, que o dólar que chegou no ano passado, né? Para quem lembra, lá em setembro, quando começou toda aquela especulação, o dólar chegou a bater mais de 4,20, 4,30 e foi embora, e agora o dólar devolvendo tudo, né? Até esse gráfico do dólar futuro já mostra aí, 4,26 o contrato bateu em janeiro, já está 3,58. Esse dólar ainda tem venda? Tem. Tem venda ainda? Tem. Então me mostra aí no gráfico onde temos venda nesse dólar. Olha, o que todos os grafistas disseram, né, nisso daqui, se a gente mudar no gráfico semanal, você vai ver que ele fez uma figura técnica conhecida como topo duplo. Só colocar no gráfico aí já tá lá? Obrigadão. Né? Vai lá. Ele fez uma figura técnica chamada de topo duplo. Né? Esse é muito claro, esse topo duplo aqui. Né? Tirando-se essas máximas aqui, a gente vê que ele fez um M aqui em cima. Né? Então o topo duplo, a gente pode ter a projeção dele, né, desse 4,20 até o 3,80, né? A gente está falando aí de uns 40 centavos, hein? 40 centavos. Então, rompendo 3,80, a gente está falando de 3,40 de projeção para ele. Né? E hoje a gente tem ele trabalhando aí em 3,58. Então, tem mais espaço para ele. E esse 3,40, né, é mais ou menos essa região de suporte aqui, ó. Né? Então, que ela é muito provável, né, que rompido esses gapzinhos daqui, né, esse 3,56 e posteriormente esse buraquinho aqui no 3,50, né, 3,51, ele vem aqui no 3,40. Né? Então, já sendo mais enfático, Montiel, nessa configuração do dólar futuro hoje, esse fechamento com mais um candle vermelho depois de um descanso, você daria venda nesse fechamento do dólar futuro ou teria que ter um gatilho ainda para venda? Olha, se bem que, ou seja, vendo esse gráfico, a gente vê que esse suporte, né, por volta do 3,60, ele foi rompido, né? Mas ele tem essa mínima ainda aqui, que foi esse gap aqui atrás que a gente vê, né? Então esse 3,55 pode ser que segure alguma correção para os próximos dias, já que ele vem caindo aí quase que a semana toda sem trégua. Então pode ser que segunda-feira os preços batam nesse 3,55 no começo, né, do pregão, entre alguns vendedores realizando, né, até uma correção ou um pullback
de novo até um 3,60, 3,62, para aí sim ele tomar o caminho dele. Então, a venda sim, ele está configurada, quem quiser até se antecipar já, mas tem que ser o stop, tem que pensar no stop muito bem colocado, né? A gente vê que aqui a média móvel de 200 períodos também funcionou à perfeição, rompeu o pullback e aí foi. Quem operou esse pullback aí... até deixou uma figura aqui, né, uma estrela cadente aqui no pullback, tanto que daí teve um gap grotesco, exatamente por isso, porque todo mundo viu essa figura e ela ficou muito clara. Né? Então, assim, a gente tem ele pesado, né? Ele é bearish sem dúvida nenhuma. Então, quem imaginava dólar a 4,50, 5... no médio prazo a gente não vai ver, até porque existe toda a história dos Estados Unidos, aumento da taxa de juros, que não vai acontecer agora na reunião de abril, né? Então o mercado precifica isso em junho, né? E olhe lá, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte para junho. O Fed já coloca duas condições para mexer na taxa de juros, que é inflação e dado de emprego melhor, né? A gente teve hoje o dado mais importante dos Estados Unidos, o payroll, que ele mostrou sim uma criação melhor de empregos, mas a gente teve um aumento no número de empregos. E ontem saiu o dado de aumento de pedidos de emprego. Um efeito que a gente está vendo nos Estados Unidos é que eles estão fechando postos de trabalho consistentes, tipo indústrias, etc e tal, e abrindo postos de trabalho de serviços, né, tipo cafeteria, etc e tal, que não são postos de trabalho que levam a consumo, que é isso que o Fed espera. Né? Então... Isso fica bem claro, Montiel, porque até foi o dado de ontem, quem olhou só a geração de emprego, viu que foi melhor que esperado. Aí se você segmentar em setor privado, foi melhor que esperado, mas no setor de manufatura, que é o lado da indústria, era esperado uma criação de 18 mil vagas e teve uma perda de 2 mil. Então foi exatamente o oposto e foi isso que acabou puxando a taxa de desemprego para cima, né? Foi de 4,9 para 5, é sutil, porém é esse ponto, né? Realmente a indústria está perdendo emprego e o que está abrindo vagas são os setores de serviço que não estimulam, né? Exato. Pô, brilhante essa avaliação mesmo, e realmente isso acaba corroborando, né? Porque juros mantendo-se lá perto de 0,25 nos Estados Unidos, é menos dinheiro que vai para lá, né? Porque sairia dinheiro para ir para lá, o dólar ia se valorizar aqui. Compra dólar, vende real, né? Então tem um impacto que não é o esperado que aconteça. Então isso também impacta não só câmbio para baixo, mas também bolsa de maneira positiva. Ou seja, a gente não vê realização de lucros de bolsa para o fly to quality, que a gente chama. Né? Então, além disso, ainda tem o petróleo no meio também, ou seja, tudo vem meio que corroborando, né? Porque a história do petróleo também entra no meio disso, Petrobras, né, etc e tal, vem meio sofrendo com esse suposto congelamento de preço de produção, mas eu estava vendo um dado muito importante, que a OPEP hoje ela é só responsável por 20 e poucos % da produção de petróleo no mundo. Ela já não é mais a maior, porque então a gente fala, a OPEP vai parar de produzir, mas também ela já não está impactando mais nisso. É por isso que ela precisa do apoio da Rússia e do Irã, porque eles são sim grandes produtores independentes. Legal. Bem bacana. Aliás, só para complementar dólar, uma informação e uma pergunta. A informação é que alguns bancos já estão começando a revisar suas projeções para o dólar, estavam muito altas, né? Hoje foi o Bank of America Merrill Lynch e o Itaú. A projeção do Bank of America era 4,50 e eles reduziram para 4 para esse ano. O Itaú ainda está lá para cima, acho que era 4,50, abaixou para 4,30, 4,20, ainda está acima de 4. Mas já o Bank of America fez um belo corte. E a pergunta é, trader olha a movimentação do Banco Central, o que o Tom Bini quer fazer de leilão de swap reverso, rolagem de contrato, ou o gráfico não consegue mostrar isso? Olha, depende do trader, né? O trader rápido, scalper, etc e tal, day trader, não se importa muito com isso, né? Porque a gente vê mais a estrutura do gráfico e o fluxo de ordens que entram, né? Aí isso já responde, né, o que o Banco Central está fazendo. Exatamente, né? Ali a gente tem isso daí muito claro na tela. No caso de quem opera mais no longo prazo, indústrias, etc e tal, né, o dólar, é importante você ver esses movimentos, né, porque você mostra posicionamentos do Banco Central. Até na parte de reservas, que vinha se falando há um pouco atrás de usar reservas para poder fazer, né, custear fundos sociais do governo, etc e tal. Então isso daí realmente poderia impactar também o preço do dólar, já que estava se liquidando de reserva, né, vendendo dólar para comprar real, pode sim mexer no câmbio da moeda. Mas a gente, isso daí não está sendo muito precificado, até porque se vier o impeachment, a ideia, a nova equipe econômica com certeza deve ser um pouco mais criativa do que isso,
né? Especula-se muito, né, dos nomes, e eles com certeza sabem, né? Ou pelo menos tem uma boa mão para tentar colocar a economia de volta no rumo, que não é vendendo reserva para pagar conta. A gente não espera que seja esse o caminho. Legal. Bom, vamos partir agora para as blue chips. Queria dar uma olhada na Petrobras, na Vale, nos bancos. Como é que você está olhando esses papéis? Se tem algum que você deu alguma entrada nessa semana, se você está de olho. O que você está vendo nas blue chips aí, Montiel? Olha, o começo, né, a primeira, Petrobras, a gente vê claramente a média móvel de 200, olha ela aí, né, exatamente nela. Então, toda aquela história do pullback que a gente falava tá aí, né? Então ela realmente rompeu e fez um pullback, né? E daí toda a força compradora. Ela começou o dia bastante negativa, né? Acho que era uma das principais de queda no dia, né? E acabou virando bem, até por discussões de petróleo, congelamento, enfim, o que a gente já havia dito. Não acredito que ela possa ser impactado pela história do petróleo. Né, enfim, o petróleo, eles querem manipular para que o preço suba, mas ele já vem subindo naturalmente. Muito se falava, né, porque o mundo vai morrer afogado em petróleo, e não é isso que está acontecendo. A gente vê os Estados Unidos ainda comprando bastante, os estoques crescendo de uma maneira robusta, né? Então eu acho que isso tudo é positivo para a Petrobras. No lado político, com certeza, né, a gente tem aí Lava Jato, novo governo que deve né, dar uma limpeza na casa e deve ajeitar as coisas. Também hoje teve a história do programa de demissão voluntária, que também deu um outro ânimo no mercado, ou seja, eles querem melhorar a empresa. Então estão buscando cada vez mais deixar ela com uma cara de empresa de capital aberto, né? Que era o que ela não tinha antes. Exatamente. Mas tem muita gente que fala que ela está fazendo isso tarde demais. Você tem uma visão um pouco menos pessimista? Olha, eu acho que não, né? Uma empresa que tem um subsídio, se fosse uma empresa privada, assim, essa máxima ela seria verdadeira. No caso da Petrobras, não, porque ela tem um subsídio governamental. Então ela tem dinheiro do governo que hoje não tem, mas se arrumando, né, dá-se um jeito. A empresa é muito grande, a empresa ela tem um valor patrimonial grande, apesar das dívidas serem altas, ela tem um valor patrimonial grande e o preço do petróleo subindo, né, que está muito barato agora, quer dizer, subiu dos 30, né, nós estamos na casa dos $40, mas com certeza, se todas essas manipulações de preço, congelamentos, enfim, resolverem, a gente vai ter o petróleo de volta na casa dos $60, o que vai ser muito positivo para a empresa. Aumenta o faturamento. Então, ela vem sofrendo por vários fatores. Né? Não é só político, não é só roubalheira, mas também a parte do petróleo, né? Do preço do petróleo, do principal produto da empresa, né? Que estava muito barato. Né? E também inviabiliza muito a produção, pré-sal, enfim, né? Da produção que a gente tem. Então, ou seja, com o petróleo acima de $50, $60, a empresa passa a ser lucrativa no principal produto dela, né? E até se subir um pouquinho mais, até o próprio pré-sal já passa a ser lucrativo também. Então, ou seja, eu acho que a gente tem uma boa expectativa com tudo, principalmente na Petrobras. Tanto que ela tem essa média móvel, tecnicamente falando, segurando os preços no 200, refletindo isso daí. Né? Acho que o pior já passou, que foi esse fundo aqui dos 4, né? Que eu acho que isso aqui vai ficar como, né, para a história. Quem comprou aqui comprou, né? Quem comprou vai imprimir a boleta e botar na parede. Acho que vai ser igual o pessoal que em 2008 pagou R$40, né? Só que o contrário. Exatamente. O pessoal que, eu já vi umas boletas de 40 e poucos. Até hoje assim, o pessoal tá entrei na bolsa em 2008, comprei Petrobras a 40. Realmente vai ter outro cara que vai estar, entrei na bolsa em 2016, Petrobras a 4. Não é difícil. Sobre Petrobras, só para já esclarecer um negócio e já também convidar o pessoal, segunda-feira, dia 4 de abril, 1h30 da tarde, ao vivo aqui no Infomoney TV. Eu e o João Sandrini vamos mostrar a nova carteira Infomoney, a carteira de abril. A gente teve um resultado muito bom em março e muita gente pergunta pra gente, pergunta pra mim e pro Sandrini, sobre o rally do impeachment. A gente tem ações para ganhar com isso. A Petrobras não é uma delas, porque a gente prefere Banco do Brasil, mas todo mundo que vem me perguntar para mim, compra o Petrobras? Eu categoricamente eu falo, eu não gosto da empresa, eu tenho muito receio com o futuro da empresa ainda. Para mim ainda é uma bomba relógio, prestes a explodir, e essa explosão vai ser quando ter que anunciar uma oferta de ações, que acho que ainda no cenário atual é inevitável, é iminente, uma hora vai acontecer, mas juntando impeachment com o petróleo subindo ali de 45 para 60, aí vira uma baita ação. Aí até a gente vai colocar na carteira,
porque realmente vai ser o combo que vai levar ela pelo menos para uns 14, 15 reais. E aí com o preço atual já é bom, imagina para quem pagou 4 reais, vai ser espetacular. Bom, gente, continuando a análise, qual outra blue chip que você quer mostrar pra gente, Montiel? Vale, bancos? Vale, né? A Vale com certeza andou bastante hoje também, então é outro papel que sofreu muito, né? Né? Com tudo que aconteceu. Então a gente vê ela muito próxima da média móvel de 200, né? Olha aqui como funcionou, aqui como resistência, como ela vem suportando, né? Então todo esse movimento de queda, ou seja, de olho no rompimento dessa média móvel de 200, né? Que vai acontecer aqui por volta dos 12,76, né, um bom rompimento, que é essa máxima aqui e foi uma mínima passada. Né, então, a casa dos 12,76, 12,90, 13 reais, né, para abreviar e facilitar o número, né, como a gente sempre faz na análise técnica, é um bom ponto de entrada nesse papel, porque ele vai romper essa média móvel de 200 e vai dar um... Né. Então, dois momentos, ou acima dos 13, né, rompendo 13, para aqueles que gostam de operar rompimento, né, e tem medo de perder a oportunidade, ou então rompeu essa média móvel de 200 períodos, foi até um 13, 13,50, hora que fizer um pullback e deixar um candle nessa média, é um bom ponto de entrada, você vai ter uma outra confirmação. Né, porque com certeza ele vai subir, né, vai sair dos 12,20 para uns 13 e pouquinho, vai encontrar vendedor para corrigir esse movimento e deve trazer ele de volta até a média, um pullback, um bom ponto de entrada. Então... A Vale até que enfim, mais uma vez dando compra para ela, né? Um papel que sofreu tanto nos últimos anos. Isso. E querendo ou não, o minério se recuperando vai acabar ajudando ela, né? O minério está meio com a mesma cara do petróleo, né? Parece que fez um fundo e pode voltar a subir. Vamos dar uma olhada em bancos agora? Itubi. Todos os bancos, eles têm uma estrutura, né, de gráfico bastante similar, né? Se a gente for num gráfico diário, né, a gente vê que, aqui no gráfico semanal, perdão, a gente vê que eles ainda, né, seguem dentro de uma estrutura, né, com uma linha de, uma LTB, né, uma LTB de baixa, funcionando como resistência. Né? Então, ou seja, a gente vê que toda vez que ele toca nessa linha, a gente encontra vendedores. Lógico, é natural, né? A gente compra barato, vende caro, vende resistência. Então a gente tem essa estrutura ainda funcionando, a gente consegue até meio que fazer quase que um canal, né, na própria YouTube. Isso aqui é semanal, então quando a gente entra no diário, isso aqui se alarga muito mais e a gente vê ele funcionando. Né? Então, para quem ainda não está posicionado nesse papel, né, ou seja, comprou barato, agora é hora de esperar porque ele está caro. Né? Então pode ser que ele sim faça uma correção até buscar essa média móvel, olha lá ela de novo aí, né, no 27,19, a gente vê como ela veio suportando os preços, tivemos um rompimento consistente, não conseguiu chegar, mas pode ser que esta região de vendedores seja forte, até porque ela vem funcionando, olha lá, há quanto tempo, né? Ou seja, desde 2014 que essa linha está funcionando. Então é uma linha bastante forte, é uma linha de 2 anos, a gente não pode desprezar ela, ou seja, comprar agora não é momento. Realmente, olhando o papel assim, dá um pouco de receio comprar mesmo, mas aí é o jeito que a gente aqui acaba olhando os papéis, até perguntar para você. Quando a tendência do Ibovespa está mostrando uma cara de alta e o Itaú, que hoje é o principal representante do índice, está mostrando uma cara de baixa, algum dos dois vai estar errado no final, né? Ou é possível o Ibovespa conseguir romper e buscar os 57 e o Itaú cair aí dos 31 até os 27? Boa pergunta, Thiago. Veja, o Itaú ele está numa região de resistência, mas com certeza, se a Bovespa tiver todo esse mês de abril e maio positivo, como a gente espera, ele vai romper esse ponto, porque os 51 mil pontos da Bovespa, eles não são tão mais importantes como esse na YouTube, mas ele vai com certeza fazer ir rompendo essa LTB, que é uma linha desde 2014, que é uma linha de 2 anos, com certeza vai trazer muito comprador para esse papel. Né? Então, eu acho que começa a melhorar tudo. Como a gente viu lá em 2000, de 2000 a 2007, né, que foi exatamente esse mesmo movimento. Que é o quê? A bolsa começa, né, então aí algumas ações andam, as que andam primeiro são as blue chips. Porque é o que todo mundo olha. Então, as blue chips, em todo rally grande, pessoal, isso é muito importante. Em todo rally grande, o que anda primeiro são as blue chips. Né, porque elas é que andam e vão dar o começo de uma tendência.
depois começam as outras, né? Então a gente vê que todas elas estão em regiões de inversão, né? Ou seja, elas estão engatilhadas. Ainda é cedo, lógico, a gente precisa esperar o mercado, mais algumas sessões, mas elas estão engatilhadas. Então é importante ficar de olho, que é o rally do impeachment. Né? Eu queria que você olhasse Bradesco, que deve estar com a mesma cara, mas antes, já vou responder. Acabei de receber aqui no WhatsApp uma mensagem de uma amiga minha que é do mercado financeiro, viu a divulgação do Personal Trader, ficou bem curiosa, quer saber quanto é que está o curso do Personal Trader. A gente pode até mostrar aqui de novo, tem o preço lá na página? Tem o preço na página. Então vamos mostrar lá, aqui, né, R$5.000 ou 12 parcelas de R$ 416,67, tem Visa, cartão, boleto. Bom, então, Mariana, você que está assistindo aí, 5 pila ou 12 vezes, vale a pena acompanhar. Bom, se já ganhou uma aluna, já está valendo a pena o programa, né, Montiel? Bom, agora voltando para a análise aí, vamos dar uma olhada aí em Bradesco, que acredito que está com a mesma cara do Itaú, né? BBDC4, sim, elas têm a mesma estrutura, né? Pode ver o gráfico, ele é bem similar, se a gente ver no semanal, ele tem essa linha também, né? Apesar de ter um pouco diferente, ele tem essa própria linha também, cadê a linha danada daqui? Né? Ele vai ter essa mesma linha aqui, olha lá, né? Essa está um pouco mais alta, mas ele tem a mesma configuração. Então aqui a gente teve no semanal, olha lá, rompeu o pullback na média 200 e veio buscar a linha. Então a gente tem, olha lá, aqui também a mesma configuração de rompimento de média móvel de 200, né? Quase um possível pullback e próximo ali da linha a gente consegue ver ela azulzinha ali em cima. Sim. Então, ou seja, tudo começa a se engatilhar, né? Ainda é cedo para quem quer ficar posicionado médio e longo prazo, mas a oportunidade deve aparecer, se não na semana que vem, nas próximas semanas. Legal. Bom, eu tenho alguma ação que você queira olhar ainda? Eu tenho alguns pedidos, não sei se você tem algum papel aí que você queira dar uma analisada. Não, eu vi uma, a Rente 3. A Rente 3, eu estava analisando ela. Se quiser só limpar os históricos. Por favor. Aqui. Isso. Ela tem uma estrutura, né, que a gente falou do topo duplo no dólar, né? E aqui a gente tem o fundo duplo, né? Olha lá, esse fundo duplo ele tá de livro, assim, né? Esse daí eu posso tirar uma foto para a segunda edição do meu livro. Ele tá fantástico, né? Porque ele tá mais claro que isso. Se a gente colocar no semanal, então, olha lá, né? E aí no semanal a gente tem duas coisas. Primeiro, a média móvel de 200 ali pronta para ser rompida. A projeção desse fundo duplo é exatamente esse topo aqui. Então a gente está falando, rompendo 30, a gente tem um upside aí de mais de 20%. A gente está falando aqui num topo no 38, né? Exatamente. Vai dar uns quase 30. Então se medir isso daqui vai dar, né? vai dar 38. E a gente tem, se eu pintar a linha horizontal, né? Aqui, que é o rompimento desse topo duplo, olha lá. A gente tem ele bem configurado acontecendo. Né? Então, para quem quiser esperar uma correção, entrar no papel, ou seja, ele está 30, né, tem uma expectativa de 38, então ainda tem bastante chão para entrar, vai dar bastante oportunidade. Então, para quem gosta, né, de médio ou longo prazo, esse é um papel que tem uma boa configuração. Legal. A Localiza, a gente subiu até uma reportagem que saiu no Estadão aqui na segunda-feira, que é uma das ações que estão tentando pegar carona com o Uber, a Localiza e a Movida, que é a empresa do grupo JSL. Elas são com parceria com o Uber, emprestando, porque é a empresa que vende seminovos e também aluguel de carros, né? Então o motorista que está entrando no Uber pode alugar o carro e trabalhar no Uber, coisa que o táxi não pode, né? Você tem que ter o carro, de fato. E que é fantástico. E no Uber você pode alugar, então a empresa acabou, se de fato o Uber continuar bombando como está, a empresa pode ter uma demanda nova, já que o setor automotivo estava sofrendo bastante, né? É um papel interessante, realmente bem legal, essa formação do fundo duplo da Localiza. Mais algum? Não. Então vou pôr os pedidos. Primeiro pedido tem que ser Banco do Brasil, baita papel. E o próximo, depois eu quero que dê uma olhada na Gerdau, que foi a ação que mais fez a carteira do InfoMoney feliz no mês de março. Isso é o Vagnão também. O Wagner, aliás, um abraço para o Wagner Caetano, que todo sábado assiste o Visão Técnica, já falou para mim que todo sábado assiste a gravação do Visão Técnica. Um abraço, parabéns pela Gerdau, que está voando ainda, o papel está indo muito bem. O Vagnão que fez o trade da Gerdau, lá com o preço médio na faixa de 3,60, o papel agora está R$7, está feliz da vida, né? É isso aí, Vagnão, parabéns. Um abraço, né? Bom trade.
Muito bem. A gente vê o Banco do Brasil, né, com uma estrutura no longo prazo lateralizado. Né? Então, o que a gente tem ele né, preso dentro de topos e fundos, né, sendo que um dos mais relevantes esse daqui, por volta dos 25, né, e tem a média móvel aí sambando em volta da média móvel. Né? Então, agora ele também está aí se preparando depois de romper a média móvel, pullback, né, se preparando para um teste desse 25. Então a gente tem ainda aqui uma linha, deixa eu até pintar ela para vocês verem claramente, né? A gente tem uma linhazinha aqui de resistência, né? Então rompendo essa linha, com certeza ele vai vir testar esse 23 e esse 25 aqui em cima. Né? Então ainda é cedo, né? O papel está em região de resistência ainda, ele vem sofrendo um pouquinho, até como você mesmo disse, ele é muito susceptível ainda ao impeachment, a um novo governo, né? Então esse é um papel um pouco mais diferente. Bom, Itaú e Bradesco também eles precisam, né, romper uma resistência, né, mais importante, mas esse não tem uma resistência mais significativa, né, já que ele depende, né, de políticas governamentais. Mas rompendo essa resistência de curto prazo, essa LTB, ele com certeza vem aí no 23, 25, meio facilmente. O Banco do Brasil, aliás, quando a gente falou de Petrobras, que não está na carteira Infomoney por causa do rally do impeachment, o Banco do Brasil é um dos papéis que a gente gosta, pensando em rally do impeachment, porque desde que o mundo é mundo, o investidor prefere Itaú e Bradesco ao invés de Banco do Brasil, por causa da exposição do governo. Exato. Agora, o investidor está preferindo o Banco do Brasil ao invés de Itaú e Bradesco por causa da exposição do governo, porque exatamente o impeachment pode trazer um novo governo que pode trazer uma gestão mais eficiente. Então, vindo o impeachment, o Banco do Brasil tende a subir muito mais que Itaú e Bradesco, e aliás, subiu muito mais que Itaú e Bradesco desde o fundo de fevereiro para cá. Legal, vamos agora para a ação da Gerdau, em homenagem ao Vagnão, que até brinquei que a Gerdau nessa semana conseguiu, essa aí é a ordinária, conseguiu formar o W aqui do Wagner Caetano, né? Fez aqui um fundo duplo e foi embora. E agora essa média móvel de 200 já ficou para trás mesmo. Esse sobe e desce da Gerdau tem sido convidativo ou não? Para o investidor que não pegou lá embaixo, realmente fica difícil entrar num papel desse. Olha, o trade do fundo duplo, né, desse W, enfim, ele já aconteceu. Né? Se a gente, né, pegar aqui a projeção dele, ele já ocorreu. Né, que foi exatamente aqui perto dessa média móvel. Excelente oportunidade. Rompeu a média móvel, fez um pullback nela, outra excelente oportunidade de entrada. E ela vem muito forte porque, primeiro, ela está barato, né, grande empresa, preço barato, R$6, né, um lotezinho, né, de mínimo de 100, sai R$600, então o preço é convidativo a investidores, né, que não têm muito capital, mas ela tinha também um topo aqui, né, muito importante mostrar, aqui, ó, né, nesta casa dos 6,83, que hoje fechou acima, né, então, segunda-feira, né, ela fechando, ela conseguindo uma boa resistência, né, levar bem acima dos R$7, é um bom ponto de entrada, né? Porque a gente, olhando no gráfico semanal, olha lá, a gente depois do 7, nós vamos ter 7,60 e depois do 7,60 você tem um buracão aqui, né? Então você tem 7,60, 9, né? De 9 você tem aqui o 10,60, que é o mais significativo, assim, né? Então, é isso que a gente gosta de procurar muitas vezes papéis que tem isso que a gente chama desses buracos, né? Onde ele passa esse ponto, porque, por exemplo, o papel que ele subiu e desceu muito, né, que ele corrige, ele sempre vai, ele fica muito escarpado. Né? Então qualquer pontinho ele corrige, segura. Esse não. Esse ele tá, como ele caiu muito rápido, né, e muitas vezes até sem correção, ele deixou esses buracos. Então isso deve favorecer muito os compradores quando passar desses níveis. É questão de risco-retorno, né, Montiel? Não tem jeito. O mercado financeiro acaba oferecendo muito disso, né? Sim, exato. Querendo ou não, um papel que, para quem tentou adivinhar o fundo, pode ter se dado mal. Mas certeza. É aquela operação de risco baixo, retorno excepcional, né? Então, às vezes, o cara tomou um stop em um, tomou um stop em outro, no terceiro. Se ele pegou esse daí dos 3,20, esse fundo, pegou esse zigue-zague altista, não importa a região que ele pegou, 3,20, 3,50, R$4, tá ótimo, né? Ele conseguiu fazer um belo trade, valeu a pena para o ano todo. Bom, Montiel, gostaria de agradecer
a sua participação no programa. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O Montiel, que já conheço há muito tempo, foi um dos primeiros professores lá na Educacional ainda, dando cursinho de análise técnica. O Montiel, que já rodado no mercado, já conhece muito. Hoje está no Infomoney, né? Posso falar que é quase um colega nosso aqui, agora com esse projeto do Personal Trader muito bacana. Eu fico muito feliz com a sua participação aqui. E para finalizar, obrigado. Palpite de trader, Palmeiras e Corinthians no domingo. Olha, eu acredito no Palmeiras, né, que... Fez um fundo agora, isso, né? Exatamente, apesar da fase, né, que não estava muito legal, o Palmeiras parece que vem gostando de ganhar clássico ultimamente, então eu compro o Palmeiras. Eu tô comprando o Palmeiras também, acho que fez o fundo que a Gerdau fez agora, o Palmeiras está tentando formar. Eu acho também. Vamos torcer. Não tem nada a ver o fato de sermos palmeirenses, né? Mas nada, é um mero detalhe, imparcial. Bom, muito obrigado pela participação, Montiel, sempre um prazer recebê-lo aqui. Espero que tenham gostado do programa. Se você está vendo a gravação, a gente já falou do Personal Trader, já vai estar os links aí, todos aí. Na segunda-feira, 1h30 da tarde, ao vivo na Infomoney TV, a gente vai atualizar a carteira do Infomoney, eu e o João Sandrini, carteira em abril, muitas novidades. E você não perca no domingo, 9 da noite, domingo com o Rafi, fazendo análise do que esperar do mercado. E 10 da noite, o estúdio de domingo com o André Moraes, que sempre bomba de noite. Sai do Fantástico e vai para o Infomoney, que vale a pena assistir o programa do André. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom fim de semana e até semana que vem com mais um Visão Técnica. Tchau!